Boa tarde, eu sou o professor Henrique Weisberg, professor de estabilidade da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, e hoje trouxe para dar uma palestra para vocês sobre a importância do Draft Survey na segurança da navegação, o professor especialista Rogério Freitas, que atua como analista operacional no Porto da Ponta da Madeira, no Maranhão, que é mestrando em oceanografia, pós-graduado em engenharia portuária, tem MBA em engenharia de produção e é sócio fundador da Consuporte, uma empresa de treinamento e serviços portuários especializada em consultoria portuária. Rogério, quer falar um pouquinho sobre você? Ok, professor. Olá, muito boa tarde a todos. Quero me agradecer ao professor Henrique Weisberg, meu professor, Henrique Weisberg, e a toda a equipe da EFON. Para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês nesse grande evento, de grande abrangência, para poder falar de um assunto que tem sido parte da minha vida nos últimos 15 anos. Eu, apesar de ser hoje, atuar na parte como analista de operações portuárias, atuei nos últimos 15 anos como draft surveyor, como arqueador. E trazer esse tema hoje, conectando com a segurança da navegação, com a segurança das embarcações, da navegação, para mim, motivo de muita honra. Certo? Então, professor, obrigado mais uma vez pelo convite, certo? E eu espero que todos possam apreciar o conteúdo que será apresentado. Então, dando continuidade aqui, só para apresentar a nossa palestra, que vai ser sobre a importância do Draft Survey para a segurança da navegação, fazendo parte da segunda semana de Ciência e Tecnologia da EFON, da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, e acompanhando a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que trata sobre a transversalidade da ciência e tecnologia e inovações para o planeta. Então, nós escolhemos esse tema porque eu acho fundamental a preocupação que a gente tem que ter com o carregamento desses nossos navios granelheiros, e o Draft Survey trata disso, para que se evite algum acidente que possa acarretar algum problema de segurança para o próprio navio, para os tripulantes a bordo e para o meio ambiente. Porque quando há um acidente com o navio, acaba havendo um derramamento da carga, um derramamento de óleo, e isso contamina o meio ambiente, e isso também, o acidente pode trazer perdas de vida humana, perdas materiais e outros danos. Então, é de fundamental importância que esse cálculo seja feito com segurança, bem feito, que seja bem ensinado também, que nesse caso sou eu na EFON que dou essa matéria, o pessoal do terminal que tem essa consciência de como deve ser feito, porque muitos não sabem, mas esse cálculo que o terminal faz, ele é confrontado com o cálculo que o navio faz. Então, a gente tem uma diferença, a gente estava até discutindo isso agora há pouco, eu e o Rogério, sobre essa diferença terra a bordo, que ela tem que estar, no máximo, com uma diferença de 0,2%. O que o terminal vai calcular e o que o pessoal de bordo vai calcular não pode variar mais do que 0,2%. Então, a gente vai começar agora a falar sobre a arqueação, ou o Draft Survey, como é chamado. O Rogério vai começar a falar um pouquinho, explicar, e a gente vai trocar aqui informações para poder ajudar vocês a entenderem melhor do que trata o Draft Survey. Então, passa a palavra, Rogério. Professor, obrigado mais uma vez. Bom, então, como o professor Weisberg já fez a introdução, hoje vamos falar um pouquinho sobre a importância do Draft Survey para a segurança da navegação, das embarcações que transportam mercadorias, e vamos falar um pouquinho sobre que mercadorias são essas. Se o Weisberg puder passar o slide.
para começar esse nosso bate-papo de hoje, né, essa nossa conversa, e para ajudar também a contextualizar, eu trago aqui um relatório que a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, a conhecida ANTAQ, ela emite todos os anos, né, o desempenho portuário. Aqui eu trago os dados do desempenho portuário do ano 2020, né, do ano passado. Observando esse gráfico a seguir, nós podemos observar o seguinte, duas coisas. O total de mercadorias, né, que entram e saem do Brasil através dos modais conhecidos, o modal aquaviário, ele representa quase que a totalidade desse fluxo de mercadorias, né, que entram e saem do país, com participação de 94%, seguidos, então, né, os outros 6% fragmentados dos demais modais, como aéreo, ferroviário, rodoviário. Quando você começa a analisar, então, a importância da participação do share, né, o share de participação na balança comercial brasileira, observa-se que o modal aquaviário participa com quase 90% do total de divisas que fluem pelos portos do Brasil, tá? Com 88,8%. Então, tamanha é a participação dos portos na economia de um país, né? Na economia do nosso Brasil. Poderia passar para lá, professor SBR? Bom, ainda observando o relatório da ANTAQ, no ano 2020, o Brasil operou em seus portos o equivalente a 1,151 bilhão de toneladas, algo superior em 4% ao ano 2019. Quando você pega toda essa magnitude de cargas que os portos do Brasil operaram de norte a sul, você consegue separar em 4 principais grupos, né? Em primeiro lugar, nesse grupo de cargas, nós temos o granel sólido, com participação de 60% do que os portos operaram. Em segundo lugar, com 25% de participação, temos um outro granel, agora o granel líquido, seguindo, então, os contêineres de carga geral. Ou seja, pessoal, se você bem analisar esses dados, podemos concluir que de 1,151 bilhão de toneladas que o Brasil operou em 2020, 85% dessas cargas estão concentrados em uma categoria de carga conhecida como granel. Tá? E o que é o granel? Né? O que é o granel? Acho que o próximo slide vai mostrar um pouquinho mais para a gente. Só passar o próximo slide. O granel, pessoal, ele é uma forma do Brasil, dos navios, na verdade, transportarem as nossas commodities. Como vocês devem saber, o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities do mundo. E o granel... Deixa eu só contextualizar para quem está nos escutando aqui, Rogério, né? Vai falar sobre o granel, mas nós temos alunos que estão entrando agora, tem do primeiro ano, os alunos que já estão se formando têm essa noção do que é. Mas o granel é aquela carga solta, fracionada, despejada diretamente do porão, né? Então, nós temos vários tipos de navios que vocês vão aprender ou já aprenderam, né? E tem o navio graneleiro que transporta o minério, né? Os grãos sólidos, que pode ser o minério ou a soja, o milho. Esses são os navios graneleiros. A gente diz que são as cargas que não são unitizadas, que não estão paletizadas, não estão em contêineres, elas são cargas soltas, acomodadas no porão do navio. Então, passo de novo a palavra para você, Rogério, para poder falar um pouquinho mais sobre os granéis. Muito obrigado. Então, o Brasil é um grande exportador de commodities. As commodities elas são embarcadas de forma a granel nos compartimentos de carga do navio, nos porões dos navios. Não vão embaladas, não vão paletizadas, como o professor Weisberg falou, e nem vão em contêineres. Elas vão soltas de forma homogênea nos porões dos navios. Passando um pouquinho mais o slide, né? Então, o Brasil é um grande exportador de commodities, a granel, e essas cargas têm 85% de participação das mercadorias que o Brasil importa e exporta. Aqui é só um gráfico que mostra as principais commodities que o Brasil exporta a granel, né? Ranqueando aí quais principais cargas, né? O minério de ferro, que é granel, o petróleo derivado de granel, contêineres já não é granel, é carga unitizada, mas depois volta para o granel
com a soja, o milho, o bauxita, entre outros. Então, o granel, na verdade, é o carro-chefe, né? Vamos dizer que é o carro-chefe da economia brasileira, né? Os portos do Brasil, em sua grande maioria, o maior volume de carga que os portos operam está centralizado na categoria de granel, quer seja sólido, quer seja líquido, quer seja mineral ou vegetal. Pessoal? Pode passar, são as principais cargas que o Brasil opera, né? Granéis. Aqui também, só contextualizando, os portos do Brasil que ranqueiam, né, o volume de cargas operadas, em especial o granel, tem o terminal de Ponta da Madeira, né? Mineral do Lavário, segundo o terminal Aquaviária dos Reis, Porto de Tubarão e o Porto São Sebastião, ok? Ambos, todos eles aí, né, com forte participação do granel. Podemos passar para a pessoa? E aí um fato interessante, não sei se vocês já sabiam, né, mas o Brasil, hoje, ele ocupa o primeiro lugar, né, está num ranking como o maior exportador global de soja e de milho, que são commodities transportada em navios graneleiros, né, embarcadas a granel, os porões desses navios. E somos o segundo maior exportador de minério de ferro do mundo, atrás apenas dos nossos amigos australianos. Tá bom? Então, o agro e os minérios, né, têm forte participação na balança comercial brasileira. Aqui observa-se que nos últimos anos tivemos um crescimento de quase 40% de exportações nos portos privados, esse gráfico em azul, e de 31,6% de crescimento de produção, de operação de cargas nos portos organizados, portos públicos. Então, porto privado e porto público precisaram evoluir ao longo dos anos para atender a essa constante demanda global por commodities. Como eu disse, o mercado puxa, o mercado cada vez mais, ele quer eficiência, ele quer eficácia, ele quer redução de custos e as grandes companhias de navegação, né, para poder atender essa demanda, redução de valor de frete, atender com o menor tempo possível os clientes, no tempo, né, na qualidade desejada, tem investido, por exemplo, em navios cada vez maiores, né, em cargueiros cada vez maiores. Nós tivemos lá no início, né, os que dominavam os mares, os Rent-Max e os Supramax, até os Panamax, navios que podiam embarcar de 10 mil a 80 mil toneladas. E eles dominaram, né, o mercado oceânico por tempo. Hoje se fala em navios da classe VLOC, da sigla Very Large Ore Carrier, né, os ultra largos, né, muito compridos, carregadores de minério, passando pelos os ULOCs e os Valimax, que hoje transportam algo superior a 400 mil toneladas de uma só vez de minério de ferro. Ou seja, isso é uma forma de atender a essa crescente demanda do mercado internacional por commodities. E os portos cada vez mais precisam atender a essa demanda, não é só performance. Mas não adianta eu produzir mais, embarcar mais, Rogério, mas não é a segurança, por um exemplo. navio desse consegue atracar, né? A gente tem ali na Ponta da Madeira, né, que permite um navio desse. Se eu não me engano, Roterdã, é isso? Roterdã, Porto de Tubarão também, Porto de Tubarão. E Tubarão. E alguns portos chineses também, alguns portos chineses. Mas os portos chineses são mais modernos. Na Malásia. Portos também na Malásia, que foram adaptados para isso. Então, realmente, essa demanda fez com que os navios crescessem bastante, né, em tamanho, em capacidade, né? E um navio de 400 mil toneladas é algo bem grande, né? Grande. Normalmente, eles também, em tamanho, eles têm em torno de 400 metros também de loa, né, que a gente fala, de comprimento total. E aí vocês podem imaginar o tamanho de um navio desse, né? Se você der um navio desse, você consegue fabricar mais de 25 mil carros só com um navio desse. E ele é maior que a Torre Eiffel, colocado, né, se comparar uma com outra, colocar o navio em pé, ele é maior do que a Torre Eiffel. O tamanho é o navio. Vai passar.
Bom, aqui eu trago, né, a imagem, né, para quem talvez não conheça de perto, dos navios que transportam granéis. Eles têm, né, formatos bem característicos, tá? O Sr. Weisberg, que é um professor da área, conhece bem, né, a geometria desses navios para que permitam que eles possam transportar essa magnitude de carga, ok? Com eficiência, consumindo cada vez menor combustível e tendo uma velocidade, né, que atenda à demanda. Então, temos os Panamax, navios que transportam de 60 a 80 mil toneladas, passando pelos Capesize, né, que chegam a carga de 190 mil toneladas, e até chegar nos conhecidos Valemax, né, que são hoje os reis dos mares dos granéis, né, construídos para transportar basicamente minério de ferro a granel, ok? E aí, como eu já disse, né, pode suportar até um pouco mais do que 4 toneladas de carga. Você pode passar? Bom, como o Weisberg falou, são poucos portos no mundo que atendem, que podem acompanhar essa demanda, né? Porque o navio ele precisa de um porto com profundidade para que receba o seu calado, né? Que possa permitir que ele possa atingir o calado de plena carga, né? E não são muitos portos no mundo que conseguem atender essa demanda. Então, só para chamar a atenção, um acidente com um navio desse porte, né, é muito preocupante, né? É muito bom poder transportar mais carga, mas a gente tem que ter mais segurança também na navegação de um navio desse, porque o risco de um acidente, em caso da carga ou do combustível que ele tem para poder navegar, cria um risco que a gente tem que minimizar dando segurança, né? Segurança na navegação, nos equipamentos e no carregamento. E a gente vai falar hoje aqui do carregamento, que é o Drive Survey, que é o cálculo de quanto de carga vai ser colocado, evitando que haja esforços, que seja mal feito esse carregamento, né? Então, a gente vai dar continuidade aqui. De novo, vou passar a palavra para o Rogério. Aproveitando um pouquinho desse slide, né, você pode ver que os navios eles ficam bem próximos, né, do relevo do porto, né, do solo marinho ali, né? Então, é preciso que seja uma operação muito precisa, muito cuidadosa, para que o navio possa performar na máxima capacidade de transporte de carga, mas também com segurança, para não tocar o fundo, né, e acabar causando uma fissura no casco e um acidente marítimo. Então, a segurança tem que estar casado com a produção o tempo todo. Bom, então, pessoal, por que nós estamos falando, então, né, de produção portuária, 95% de participação dos portos no fluxo de mercadorias no país, 85% do Brasil importa e exporta está concentrado no granel? Por quê? Né? Isso está diretamente ligado à atividade de arqueação. E a atividade de arqueação é desenvolvida por um profissional, né, chamado de arqueador, ou draft surveyor em inglês. Aqui esse slide ele vai trazer um conceito que você pode encontrar no site da Receita Federal do Brasil, né, que vai falar que são profissionais habilitados, né, para elaborar laudos técnicos de arqueação de granéis sólidos e líquidos. Eu penso que ele fala de laudo, né, é um laudo, é um detalhamento tanto da carga em si, como já vai ver mais na frente, né, da condição também do navio, né, a condição que o navio ele foi carregado ou descarregado em um dado terminal portuário. Então, é um profissional habilitado que faz cálculos e emitem laudos técnicos de arqueação para cargas a granel embarcadas, quer seja sólida, quer seja líquido. E a atividade em si, ainda no site da Receita Federal, né, lá na Instrução Normativa 1800, é uma instrução normativa que rege a atividade do draft surveyor, do arqueador, tem também lá o conceito de arqueação, ou draft survey, que é a atividade, né, que vai se proceder da leitura, né, de numerações que existem, no caso do navio, os conhecidos calados ou drafts, com a leitura desses calados,
e aplicando algumas fórmulas específicas que você, que o profissional, que é de conhecimento profissional de arqueação, é possível calcular o peso do navio, a quantidade de carga a bordo e as condições, né, daquele navio, né, que podem interferir na sua segurança, tá bom? Esses laudos técnicos respaldam tanto o comércio marítimo em si, né, quanto a segurança da navegação. A gente vai abordar isso aqui na nossa palestra, tá bom? Aqui, para contextualizar, né, eu trago aqui um trechinho de um livro da SGS que fala sobre Draft Survey, né? É um manual que dá o passo a passo da atividade. Ele está todo em inglês, mas eu estou escrevendo um texto traduzido para vocês, né? E lá nesse material da SGS, que é uma das maiores empresas de certificação e de inspeção do mundo, lá diz que a arqueação é um método internacionalmente aceito no comércio marítimo internacional de carga a granel, né? Método prático, conveniente, seguro e econômico para a mensuração total de carga embarcada ou desembarcada em navios veleiros, tá? Até 2003 da SGS, tá certo? Você pode passar. Bom, ainda para contextualizar, vamos falar então assim, de fato, o que é arqueação de navios, né? O que é arqueação de navios? Você vai ver que tem muito a ver com conhecimento de física básica, que é o empuxo, estabilidade, até algumas coisas que os alunos do professor Weisberg devem muito estudar nas aulas de engenharia naval, né? Com o senhor e até também, quem sabe, com outras disciplinas também. Então, eu falo que tudo estabilidade a gente concentra em momentos, né? Cálculo de momentos, na verdade, é a força, no caso, a força-peso, a gravidade, vezes a distância do ponto que ela está sendo aplicada. Então, tudo a gente calcula por momentos. A gente não vai entrar em cálculos aqui na nossa palestra, é só para falar um pouquinho. E, no caso aqui, a gente tem que ver o peso do navio como um todo, a distribuição ponto a ponto e como um todo, né? Para ver os esforços, para ver quanto de calado ele ficou depois do carregamento, como o Rogério falou, porque para não ter nenhum tipo de deformação e também não tocar o fundo, né? Ou para a estrutura, que não venha colapsar a estrutura do navio, né? Então, lembrando o princípio de Arquimedes, né? A gente calcula o peso do navio como um todo pela porção submersa do navio. Isso veio a partir do princípio de Arquimedes, que fala, vai aparecer daqui a pouco no slide à frente, mas que todo corpo mergulhado num líquido, total ou parcialmente, recebe uma força de baixo para cima igual ao peso do líquido deslocado. Quem não lembra isso, né? A gente está lembrando agora que todo mundo aprende, né, no física. Então, a partir desse princípio, a gente faz os cálculos de volume, né, da nossa carena, da parte submersa, que está abaixo da linha d'água, né, do plano de flutuação, e assim a gente pode calcular o deslocamento do navio. Então, vamos lá, Rogério. Vamos lá, professor. Aqui a cola que eu tirei, né? Então, pessoal, o princípio de Arquimedes, então o professor Weisberg já introduziu, né? Ele é a arqueação, ela se baseia no estudo, né, da conceito da física, conhecido como o princípio de Arquimedes, né, ou lei do empuxo, o princípio do empuxo, né? Arquimedes escreveu esse princípio em 256 a.C. E o que diz então o princípio do empuxo, né? Diz que todo corpo, se ele é totalmente ou parcialmente, né, colocado em um meio líquido, né, tentado ser inserido no meio líquido, esse corpo ele vai sofrer uma força de reação, né, contrária ao peso desse objeto, né? O líquido vai ser uma força contrária de baixo para cima, essa força chamada de princípio de empuxo, e a intensidade dessa força, ela corresponde exatamente ao peso do volume de líquido que esse corpo desloca, né? Se você insere na água um objeto, né? O objeto vai ocupar um espaço. Esse espaço antes era ocupado por quem? Pelo líquido, pela água. Essa água se moveu, foi deslocada. E o peso dessa água deslocada corresponde ao peso daquele objeto, tá? É o que é o princípio de Arquimedes. Você pode ver claramente essa imagem aqui a seguir, né?
Se o navio ele fosse o navio, na verdade, colocado, né, num meio líquido. Se você colocasse o navio numa piscina, tá, cheia até a borda, esse navio ele iria afundar um pouco, ia emergir, e aquela água deslocada por ele, que transbordaria, se ela fosse direcionada para um recipiente separado e você pesasse essa água, você iria constatar que o peso dessa água, desse volume deslocado, corresponde exatamente ao peso do navio, né? Exatamente o que diz o princípio do empuxo, ok? Esse é o princípio do empuxo, o princípio de Arquimedes. E é isso que se estuda em Draft Survey, né? Em arqueação de navios em inglês. Draft Survey, uma tradução, grosso modo, né? Seria análise dos drafts, dos calados, mas a gente vai ver muito mais aprofundando o conceito, né? Que vai se basear no estudo do deslocamento de líquido que o navio, com a sua geometria, né? Ele vai causar, tá bom? Então, o Draft Survey ele se refere a isso, né? O cálculo do volume de líquido que o navio desloca, e esse volume corresponde ao peso daquele navio. E aí, fazendo uma série de cálculos complementares, você pode aferir, né? Pode testar com alto grau de precisão, além do peso do navio, qual é o peso da mercadoria que ele transporta, né? Do granel sólido ou do granel líquido. Acho muito bacana essa informaçãozinha já para poder exemplificar, né, para vocês poderem entender um pouquinho melhor do que a gente está falando. Essa animação é muito boa, né? Ela resume muito bem o conceito de Draft Survey, o conceito de arqueação. Mas se você imaginar, por exemplo, um navio, né, representado aqui por uma figura, um poliedro perfeito, né, um cubo, né, flutuando na superfície da água, exatamente na linha d'água. Esse mesmo né, paralelepípedo, já com um pouco mais de peso, inserindo um peso nele, e ele emergindo, e você conhecendo as dimensões da área submersa desse objeto, você consegue calcular o peso dele, né? Sem precisar de balanço, algo do tipo. Basta conhecer o que, pessoal? As dimensões do objeto, a altura, comprimento e largura, a altura que está submersa, e a densidade do líquido. Quem lembra das aulas de física básica, lá dos primeiros anos, né? Lá do antigo ginásio, enfim, você deve lembrar de um conceito chamado de densidade, que densidade é a relação entre massa e volume, né? Então, tem 3 fatores, densidade, massa e volume. Se você conhece 2 desses fatores, ou seja, a densidade e o volume, você pode encontrar a massa. Basta multiplicar volume pela densidade. E sabemos que o volume de um objeto, né, como um poliedro perfeito, né, um cubo, basta multiplicar comprimento, largura e altura. Então, com essa dimensão desse cubo, temos 6 metros, área imersa, altura imersa, comprimento de 10 metros e largura de 5, eu teria um volume de 10 metros cúbicos, mesmo a densidade do líquido de 1,025, né, massa por volume, né, tonelada por metro cúbico, eu consigo, então, calcular, né, o resultado, tem aqui o peso desse objeto. Então, eu encontrei o peso do objeto apenas calculando a região imersa, né? Essa região antes era ocupada por quê? Por líquido. Então, o líquido deslocado possui um peso igual ao peso desse objeto. Que no navio, que não é uma forma de um paralelepípedo perfeito, né, que é assim, mas a gente já tem os coeficientes pelo qual a gente tem que multiplicar essas dimensões para chegar ao volume real daquela minha carena, daquela minha porção submersa do navio, né? No caso, é o coeficiente de bloco, né? Mas a gente não vai entrar nessas definições agora, senão essa palestra não acabaria nunca. A aula fica ainda melhor. O tema de uma próxima palestra, né? Só para fechar esse entendimento, né? Isso aqui é a base da arqueação, né? A base da arqueação é um cálculo de volume da área submersa de uma embarcação, né? De um objeto, ok? Então, conhecendo isso, vamos falar então agora sobre o passo a passo, né? Quais são as etapas que um arqueador segue para calcular o peso do navio, o peso da carga a bordo e as condições daquele navio, tá?
Então, tudo começa Lembrando que o arqueador que ele está se referindo é o arqueador de terra, né? É a pessoa de terra que está fazendo o cálculo no terminal, mas que um oficial também acompanha e também vai fazer o cálculo de bordo da mesma maneira para poder confrontar terra a bordo quanto está sendo embarcada de carga, né? Porque no final do carregamento a gente tem que saber quanto carregou esse navio, qual o peso, que essa carga foi despejada dentro do porão. Então, como é que eu vou saber o peso dela? É dessa maneira. Então, essa é a técnica para a gente poder calcular. E acompanhando também passo a passo esse carregamento para poder minimizar os esforços ou qualquer acidente que possa ocorrer. E o navio, professor, né, é o principal interessado, né? Ou seja, o seu oficial, o seu primeiro piloto, né, o imediato, e o comandante até mesmo, são os principais mais interessados em garantir que o navio foi carregado corretamente, está calado correto, a A gente fricção vai mostrar correta. daqui a pouco alguns acidentes, né, para mostrar o que pode acontecer com o carregamento Pode. que não é bem feito, né? Então, Aqui temos os arqueadores, né? Assim, uma embarcação com os arqueadores, e eu até imagino que esse rapaz aqui de laranja seja alguém de bordo do navio, né? Aparentemente, ou seja, eu posso ter vários surveios, né? Vários draft surveyors fazendo a arqueação. O primeiro deles, como você falou, é o oficial de bordo, né? É o imediato, provavelmente, ou algum outro oficial, para cuidar da parte interessada do navio. Segundo, pode ser o surveyor do terminal, dono da mercadoria, o comprador, enfim, alguém que representa uma parte envolvida naquele transporte de mercadoria, naquele embarque de mercadoria. Então, então a a altura de leitura calado, do lado, né, é fundamental para a gente saber quanto a gente tem de deslocamento desse navio, né? Deslocamento do navio, como a gente viu, como está diretamente relacionado ao princípio de Arquimedes, tem a ver com essa porção submersa, esse volume submerso, né, a nossa carena, e multiplicado pela densidade, né, do meio, a gente vai ter aí o peso desse navio, como o Rogério mostrou agora há pouco. Então, por isso que é fundamental que a gente faça a leitura dos calados bem feita. E é isso que ele vai falar um pouquinho agora. O Rogério vai falar um pouquinho sobre a leitura dos calados. o eletrocado permite saber, de fato, né, qual é, de fato, a área imersa, né, a área ocupada ali, né, antes que era pelo líquido, e, de fato, calcular o deslocamento de líquido que vai corresponder à massa do navio. Então, é muito importante que você tenha, né, uma boa prática, né, precisão na leitura desses calados, né, essas escalas numéricas, né, que indicam o nível de imersão do navio. Existem marcas na proa, a meia-nau e na popa, a bomborda e a boreste. Tem um total de 6 marcas de calado em um navio. Aqui é um esquemático, né? Por padrão internacional, as marcas de calado, elas seguem essas dimensões, né? Ou seja, eu tenho cada número, cada numeral tem a altura de 10 centímetros, ok? E um espaçamento entre eles também 10 centímetros, para facilitar a observação e a leitura por parte do surveio. Tá? A borda também dos numerais, que o desenho não mostra, mas em geral a borda, também por padrão, obedece uma polarização de 2 centímetros de espessura. Então, a espessura do numeral 2 centímetros, da base ao topo de cada número 10 centímetros, e o espaçamento entre um numeral e outro também de 10 centímetros, para facilitar a precisão da leitura dos calados. Isso está tudo definido lá na load line, né? Na LL66, tem todas as medidas, né? Exatamente. As marcas do disco de Plinson, das bordas livres, né? Os limites escalados para cada zona que você está navegando, né? Então, isso também a gente tem que respeitar, né? Não é só o carregamento, a gente tem que ter um carregamento também compatível com o porto que você está agora carregando, né? Você tem que estar no calado máximo para aquele porto, e também tem que ter capacidade de chegar no destino com calado permitido no porto que você vai chegar. E também
se você vai cruzar alguma zona diferente, o teu calado também tem que estar compatível com aquela região, né? Então, tem um mapeamento, existe um mapa de zonas que você pode... qual o limite de calado, né? A Lodilide 66, a LL66, como a gente chama, define isso, tem calado de verão, calado tropical, calado de inverno, inverno no Atlântico Norte, conforme a segurança que você tem que ter, né, para aquela área que você está navegando. Verdade, professor, exatamente, né? Eu penso no porto que eu embarco o navio, eu penso no percurso do navio, né? E até o porto de chegada. Então, isso tudo tem que ser observado pelo surveio ou até mesmo pelo oficial do navio, né? Pelos oficiais de bordo, né? Pelo comandante imediato, o arqueado, a pessoa de bordo que faz a leitura de calado e a arqueação, tá bom? Então, pessoal, isso hoje é feito, né, a olho nu, o técnico, o surveio, né, o arqueador, ele vai lá com o barquinho e faz essa leitura. Mas, como nós estamos na semana de inovação e tecnologia da EFON, temos que falar sobre inovação, sobre tecnologia. E esse método, né, vamos dizer, né, já consagrado, né, Atenção muitos aqui, ó. anos de leitura, né, está sendo aos poucos substituído por métodos mais modernos. Então, por exemplo, nós temos os drones aéreos e aquáticos, por exemplo, né? Aqui em imagem acima nós temos o nosso ROSB, né? O Remotely Operated Survey Boat, ou seja, um barco, né? Um barco autônomo, você controla ele de forma remota e ele consegue circundar todo o navio com uma câmera de alta precisão e o surveio pode, a qualquer momento, fazer tudo calado, sem precisar embarcar, né? Com agilidade. Não tem risco de alguém cair no mar, né? De faltar embarcação ou de não poder checar todos os bordos. Esse barquinho aí, ele resolve muita coisa e tem se tornado cada vez mais portos ter utilizado. Aqui no Brasil, já conheço o exemplo de portos que fazem uso desse drone aquático, tá? Não é um navio autônomo, mas é uma embarcação autônoma, né? E já tem uma finalidade muito boa e dando segurança aí para os cálculos que a gente vai fazer. Né? Coisa para o arqueador, para o cálculo, a operação. Aqui é o pessoal de bordo também, né? Esse é o Draft Survey Tool, é um equipamento que usa leitura a infravermelho. Ele consegue mensurar o distanciamento do convés até a linha d'água, ok? E aí, subtraindo o pontal do navio, ele consegue determinar com alta precisão qual é o calado, né? A altura imersa ali do casco, qual é o calado. E ele bota esse aparelho na direção calada meanal, na proa e na polpa, para poder ter uma leitura com maior precisão, tá bom? E, lógico, drone aéreo, pessoal. O drone aéreo, você pode voltar um pouquinho mais? O drone aéreo, pode voltar, por favor? Eu mostrei o drone, eu cheguei a... O drone também está sendo muito utilizado, né, em terminais portuários, por questão de agilidade, segurança, você poder monitorar em tempo real o calado, né? E essa é inovação em prol da operação portuária e, lógico, da segurança da navegação. Então, um outro dado importante que a gente precisa é a densidade do local onde o navio está. Porque se a gente vai pegar aquele volume submerso e multiplicar pela densidade do meio, né? Na verdade, é a massa específica, mas a gente fala densidade, a gente tem que saber a densidade real daquela água, daquele meio, para poder saber o peso real. Senão, o cálculo vai estar errado também. Então, a gente faz o cálculo, a gente está usando as tabelas de dados hidrostáticos para poder ver os valores, mas ali está tudo baseado numa densidade de 1,025, né? E a gente tem que transformar isso para a densidade real que eu tenho. Tá bom? Então, aqui está mostrando, né, como é feita a checagem dessa densidade, né? E retirando amostras da água do mar, pelo menos 2 condições de cada bordo do navio, para poder ter essa densidade aí que vai ser usada, né?
E aqui, Se você abrir, né, o cálculo, a forma de empuxo, né, você vai ver que empuxo é o produto de densidade, volume e gravidade. Ou seja, a densidade influencia no empuxo, né? O empuxo é a parte principal da arqueação, né? Então, a densidade afeta tudo a para arqueação da estabilidade também. e da estabilidade. É relação peso-empuxo, né? É sempre a relação peso-empuxo. Tanto o que a gente está falando agora, quanto esforços, quanto a própria estabilidade, né? O balanço do navio, que é a relação entre a força-empuxo e a força-peso, quando elas não estão no mesmo eixo. Então, peso-empuxo é tudo na estabilidade. O navio jamais pode embarcar, jamais pode iniciar uma operação de embarque sem conhecer a densidade local, né? De fato, a quantidade está submetida, né? Senão ele pode esperar alcançar um calado X e pode alcançar X mais 5, X mais 10 e tocar o fundo, por exemplo. Tem um acidente. Nós temos voltando para um slide, por favor. Voltando um pouquinho mais um. Então, acho que avançou. Volte um, por favor. Isso, né? Então, nós temos também hoje os densímetros digitais, né? O lá anterior mostrou lá a inspetora, a arqueadora, né, com um recipiente com água do porto, né, coletada, e botou lá o densímetro analógico, né? Isso no slide anterior. Mas, falando de inovação e tecnologia, muitos terminais portuários, até alguns navios, hoje usam densímetro digital. Você tem um aparelho lá, full time, né, lá no leito, né, do porto, e aí você tem em um painel, um computador, com a leitura em tempo real da densidade. Porque a densidade, a depender do porto, ela pode ser variável, né? Um porto, por exemplo, situado em águas estuarinas, né, como é o caso aqui do porto, nossa região de São Luís do Maranhão, você tem a descarga de rios e a água do oceano adentrando, maré enchendo, maré vazando, períodos de estiagem, períodos de alta pluviometria, né, muito período chuvoso, tudo muda a densidade. Então, para que você tenha uma arqueação mais precisa, um cálculo do empuxo, né, de maior precisão e segurança, o densímetro digital pode ser muito útil, uma vez que você tem full time aquele dado, né? Então, também inovação aplicado nessa operação, né, de embarque de navios e em arqueação. Outra etapa importante do cálculo é o cálculo de outras cargas que estão a bordo do navio, que não é a carga comercial em si, né? Que não é aquela carga granel que está embarcando, por exemplo, água de lastro, o combustível que o navio precisa para alimentar a máquina principal, óleo diesel, água potável para a tripulação. Então, o arqueiro precisa conhecer esses pesos. E, para isso, né, o método mais utilizado ainda hoje é a sondagem, né, ou a aulagem, né, professor? A sondagem ou a aulagem, a sondagem, a mensuração do espaço preenchido por uma carga líquida, ou a aulagem, a mensuração do espaço não preenchido, né, o espaço vazio em um tanque de... Só lembrando, se a gente vai calcular o peso todo do navio, e a gente precisa saber o peso da carga, a gente tem que saber os outros pesos que tem para poder chegar no peso real do que é só carga, né? Ou seja, o que eu tenho de combustível, o que eu tenho de constante, né? Brincadeira que é constante, que não é constante, né? Que é constante aqueles pesos que a gente não consegue identificar sozinho, né? Que é a água da caldeira, tripulantes, bagagem, víveres, né? São pesos que a gente não consegue ter exatamente o valor de cada um deles, mas a gente tem como saber o peso deles todos juntos, né? Então a gente tem esse valor dessa constante. Então, a gente vai tirar o que a gente chama desse porte operacional, que é o peso do combustível e dessa constante, que é tudo que eu preciso para botar o navio em funcionamento, do peso do porte total que eu tenho, né? E aí eu vou chegar ao peso da carga. Exatamente. E aí o método utilizado hoje, você usa trena, né, com uma pasta reagente, assim eu vou mostrar aí no próximo slide, próximo clique, isso, uma pasta reagente. Essa pasta, ao contato, se eu voltar um pouquinho, essa pasta reagente em contato com o líquido, né, do tanque, muda de cor, e aí o arqueador pode, então,
ter a leitura do nível, né, de líquido no tanque, tá certo? Esse é um método bem manual, né, e demorado, mas outras tecnologias têm sido utilizadas, como mostra o próximo slide, de forma a otimizar também essa leitura, né? Então, temos, por exemplo, as sondas digitais, né? As trenas digitais, elas realmente, né, pode ser a infravermelho, pode ser por ultrassom, e elas, você coloca no orifício, né, do mesmo orifício que dessa trena a fita métrica mesmo, coloca esse no orifício, ou deixa lá, né, instalado, e ele vai mensurando, mostra no display, ou manda para uma central qual é o nível daquele tanque, tá bom? Algumas até já fazem a correção de temperatura, por exemplo, daquele líquido. Aí, conhecendo um pouquinho, né, do navio, né, e o seu interior, nós temos o navio sem carga. Para que ele tenha estabilidade, né, a pessoa que é mestre nesse assunto, ele precisa ter um peso mínimo, e o método mais utilizado para esse peso mínimo é o preenchimento com água de lastro. E os navios, né, eles têm vários tanques que para poder armazenar essa água, né, quando o navio precisa navegar, né, em águas oceânicas, sem ainda a carga que ele vai transportar. Vai passar. Então, aqui é só um visual, um esquemático, né, dos vários tanques de lastro que o navio precisa, e aí você faz isso manualmente na fita, né, para ser demorado. Então, temos tecnologias hoje que permitem a leitura do nível dos tanques em tempo real, tá? Com os nossos leitores digitais de nível de tanque. Você pode passar? Vai avançar um pouquinho agora aqui. Bom, pessoal, então, aplicando essas tecnologias e esses métodos, né, você consegue fazer, então, o cálculo do peso do navio, né, quando ele chega no porto, que é essa imagem aqui à direita, o navio leve, sem carga. A imagem à esquerda mostra o navio totalmente carregado. E na arqueação, quando você subtrai o peso do navio na chegada e no final faz uma arqueação com ele todo carregado e subtrai o peso final do peso inicial, o resultado desse cálculo vai ser, né, vai demonstrar, né, vai apresentar o total de carga de massa que foi embarcado naquele navio, tá bom? Aqui tem as formas aplicadas, né? Deslocamento líquido final, menos deslocamento líquido inicial. Arqueação aplicada no início e no final do navio. A diferença entre elas determinará quanto for operado de carga naquele navio. Tá bom? Só um resumo do que teste, a gente está falando de deslocamento líquido, né? Quando a gente está falando de líquido, a gente está falando de carga, né? E aí, tanto é que ele bota aqui, a carga a bordo vai tirar os dedutíveis, o navio, né? O navio de deslocamento leve e a constante, para poder chegar ao que é realmente carga. Ok. Você pode passar? Bom, aqui eu vou passar rapidamente, né, alguns outros controles que o profissional que conhece a arqueação precisa tomar para garantir a segurança. Então, com o leitor escalado, você pode observar, né, de fato, qual que é o adernamento do navio, ou seja, qual é o grau de inclinação para um bordo ou para outro, né, o chamado adernamento, em inglês list. O slide a seguir, ele mostra os aparelhos que o arqueador, o surveyor, até mesmo o imediato, não, os oficiais de bordo podem monitorar, né? Tem uma observação visual do ordenamento, você pode passar o slide, que são os inclinômetros, ok? Então, tem aqui os inclinômetros de bolha, de pêndulo, todos eles operam por gravidade. Mas hoje, né, em tecnologia também, temos agora os inclinômetros digitais, né? Em vários pontos do navio, no passadiço, no ballast control room, enfim, né? Ali você tem também as leituras precisas de forma digital, tá bom? Tecnologia, né, aumentando a eficiência operacional. Em arqueação, você consegue também determinar o nível de deflexão do casco do navio, se ele tem maior concentração de esforço a meio do navio ou nos extremos, e como que essa concentração pode gerar esforços conhecidos como contra-quebramento, ao quebramento, sag e rogue, e permite que você, como surveyor, né, como arqueador, se antevenha, né, possa antever
um acidente portuário, por exemplo, né? Então, se esses Um esforços forem acidente na navegação monitorados, também, porque em função desses esforços, a estrutura pode colapsar no meio da colapsar, pode viagem, colapsar. né? Isso. Então, no caso do primeiro, que é o contra-quebramento, da primeira figura aqui, ou da segunda, que é o excesso de peso das extremidades, que gera o quebramento, a gente vai ver, o Rogério vai mostrar a seguir, né, alguns acidentes. O navio vem a partir, né, ou no terminal, como a gente já viu, alguns casos, ou depois, durante a viagem. Então, esse é um outro risco que tem que ser levado em consideração durante o carregamento. E a arqueação mostra isso, né? A análise dos calados do navio, você pode, né, calcular facilmente o quão deflexionado está o navio. Se ele está com mais esforço nos extremos, mais no centro, e qual é o grau de esforço. Aqui mostra, por exemplo, aqui o navio, né, com cargas intercaladas, né, gerando o chamado força cortante, que é um dos esforços que o navio sofre quando está sendo operado, né, embarcado. Novamente causado pela diferença peso-empuxo, né? O compartimento vazio, você tem o empuxo muito maior, e o compartimento cheio, você tem o peso muito maior. Então, como um todo, de repente, o carregamento pode estar bom, mas, de repente, esse esforço pode estar superior ao que o navio suporta. E aí você aplica cálculos específicos e você consegue prever com alta precisão qual vai ser aquele esforço, né? Qual vai ser o percentual de força cortante, de momento fletor, tá? Aplicando conhecimentos, né? Entre eles também, muitos podem ser de posse do assoveio. Então, aqui alguns exemplos, né, de navios que não tiveram esse controle, né? Provavelmente não teve análise de calados ou arqueações que pudessem antever, né, prever que estava numa rota de perigo aquele navio. E como você falou, né, tanto no porto quanto na navegação, o navio pode vir a ter o colapso da sua viga, né, da sua quilha, da sua estrutura, e tem um acidente marítimo, né, como esse que mostra a imagem. E a arqueação, Então, se bem aplicada, pode são acidentes impedir conhecidos, né? Esse é o Eurobook, esse aqui é o da Ponta da Madeira, não? é o trade-daring. É o Trade Daring, esse aqui, né? O terminal ficou parado bastante tempo para retirar, o navio partiu ao meio. E esse, se eu não me engano, não sei se é o Eurobook o mesmo ou se é o Prestige. Eu acho que é o Prestige também, que foi na costa da Espanha também, que o óleo chegou, né, desse acidente. Né? Ele foi em águas internacionais, mas pela foto que eu estou lembrando. Aplicando de forma preventiva, né, como controle operacional, o Draft Server e a arqueação, é possível impedir que eventos como esse aconteçam. Que é um outro evento, né, agora aí é o quebramento, né, um hogging com maior esforço com nos extremos, né, do navio. Tá? E, né, tecnologia, né? Hoje nós temos agora os conhecidos Hull Stress Monitoring System, né, que são sistemas, são sensores instalados geralmente no convés principal do navio, um mais na proa, outro mais ao meio, outro mais à popa. Esses sensores, eles ficam monitorando 24 horas como que o casco vai deformando, né, vai se contraindo, vai dobrando durante a operação de carregamento daquele navio, carregando o granel sólido líquido, e manda para o computador central, e lá o imediato, o comandante, os oficiais, podem ter o acompanhamento full-time dos esforços, né, de maneira a garantir a segurança e impedir que a viga, né, que a estrutura venha colapsar. Okay? Como o professor já falou, os calados, né, pessoal, que é a linha de São carga. as linhas de carga, né? Como eu tinha falado do disco de Plinson, a gente tem os limites, né? Na verdade, tem os limites de borda livre, automaticamente escalados também, máximo, né? A borda livre mínima é o calado máximo, né? São as load lines. E aqui a gente tem que ter atenção para não carregar mais do que o permitido, né? A gente tem que prestar atenção. Não é só mais do que o permitido, é a capacidade máxima daquele navio, mas é a capacidade máxima daquele navio conforme o porto que ele está ou a zona que ele está navegando. Tá? Perfeitamente. Né? Controle de overload, controle de sobrecarga. E no final, como eu falei, o survey apresenta esse relatório, é um laudo técnico. Se você for analisar no detalhe esse laudo, tem aqui um laudo inicial e um laudo final, um relatório de arqueação final e inicial. Lá você vai ter qual é o calado na proa, no meio, na popa,
qual que é a deflexão do casco do navio, a quantos centímetros que era aquela deflexão, quanto que tinha de trim pela polpa, pela proa, tem a inclinação do navio, né? A diferente dimensão entre a proa e a polpa, qual que era o lastro, os consumíveis a bordo, né? Combustível, óleo pesado, óleo combustível, óleo lastro, enfim. É um laudo técnico que mostra as condições do navio na chegada naquele porto e na saída, né? Tanto na operação de embarque quanto desembarque de cargas. Então, por isso que é um laudo de arqueação, um laudo técnico. E ele, muitas vezes, é utilizado até, né, como documento jurídico, se algo vier acontecer com o navio, né, se tiver um acidente marítimo ou portuário, enfim, aquele navio, a primeira coisa que se olha é o laudo técnico. Como que estava o navio da chegada no porto? Através do Draft Survey Initial, arqueação inicial. Como que saiu do porto? Ok? Os equipamentos que o arqueador utiliza são simples. Geralmente, lanterna, se ele for olhar os escalados à noite, indicador de nível, que é esse quilômetro, a pasta reagente, para poder passar na fita métrica, leitura de carga líquida, e o densímetro, né? São os movimentos que o arqueador utiliza e o navio usa daqueles equipamentos mostrados anteriormente, decímetro digital, quilômetro digital, monitoramento de estresse, drones, se for preciso. Tá bom? O cenário mostra um estudo feito, né, pela União Europeia, né? Mostra um estudo feito pela União Europeia, nesse terminal de carvão, no 91, que mostra que a precisão, a acurácia do laudo de arqueação é de até 0,5% para mais ou para menos, né? 0,5% no máximo de variação, mais ou para menos. E, como o professor Weisberg falou, quando é comparando a arqueação com o balanço de terra, essa diferença pode ser até no máximo 0,2%, né? Ou seja, o tamanho é a precisão do cálculo de arqueação e o máximo que há essa diferença entre balança física em terra e o draft survey feito pelo arqueador. Então, aqui as referências que a gente usou, né, para fazer essa apresentação. Eu não poderia deixar de agradecer, além de agradecer ao Rogério pela excelente palestra, né, agradecer todo mundo que tem ajudado na organização da Semana de Ciência e Tecnologia da IFOM. Eu agradeço, né? Queria passar o slide, né? Deixar aqui meu contato para vocês. Eu fico muito feliz pelo convite. Essa é uma abordagem, né, bem ampla, né, bem resumida também, que mostra, né, como o Draft Survey, atividade que eu tenho desenvolvido aí ao longo dos 16 anos de experiência portuária. Também oferece serviço de consultoria pela Consuporte, uma empresa que oferece treinamentos para a portuária, né, em vários portos do Brasil. E foi um prazer estar com vocês aqui nesse evento tão importante, né, para todos aqueles que são estudantes, acadêmicos da área marítima e também da área portuária. Fico muito honrado pelo convite. Ao Almirante Ruiz, ao Almirante Claro, ao Comandante Pedro e ao professor José Barbosa, que está na organização do evento, o professor Parente, que possibilitaram, né, essa semana de palestras que vem enriquecer, né, o conteúdo que a gente ensina para os nossos alunos. E para toda a comunidade marítima também. Muito obrigado, Rogério. Uma boa... Obrigado, professor. Boa tarde a todos.